Olá, galera! Nossa aula continua daqui. Nós terminamos o nosso assunto de tórax. Hoje nós iniciaremos a coluna vertebral. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E assim como nós estamos fazendo, né? Depois isso é lançado no grupo, junto com o material PowerPoint, essa aula inserida. E se tiver alguma atividade, algum exercício também, tá bom, pessoal? Então, vamos começar. Nossa aula hoje ela é tranquila, ela é gostosa, mas ela tem alguns assuntos a serem tratados, né? Então, nós temos aí algumas estruturas para que a gente fale. Primeiro, assim, todo mundo sabe o que é a coluna vertebral. Então, vamos lá. Coluna vertebral é uma estrutura posterior, vocês lembram? Que nós temos o tórax, aí atrás, a porção posterior, tem a coluna torácica. Então, a sequência, nós temos uma sequência nessa região, né? Então, olha só. Seguindo aqui, então, a nossa coluna vertebral, ela é a porção posterior do nosso corpo, né? Ela abrange aí, uma das suas estruturas abrange, né, a nossa cavidade craniana, porque lembra que a cavidade craniana, ela é a única cavidade posterior do corpo que é completa, na verdade que ela é aumentada, tem o seu prolongamento em toda a coluna vertebral para poder proteger a nossa medula espinal. Então, essa coluna vertebral, que quando estudada em perfil, igual tá aqui, ó, tá vendo? O esqueletinho tá em perfil para vocês, ó, a cabecinha, tô vendo o narizinho dele aqui, né? Tá assim, tá de ladinho para vocês. De lado, tá? Eu tenho que enxergar a minha coluna com essas curvaturas, ó. Ela tem essas curvas, tem uma curva superior, uma curva aqui azulzinha no meio, tem uma curva mais inferior e uma mais inferior ainda, lá terminando lá no seu bumbum, tá bom? Então, o que nós temos nessa coluna vertebral? Primeiro, nós temos 33 ossos que nós chamamos de vértebras. As vértebras, elas estão divididas, então, em 5 segmentos. Elas são 5 segmentos, onde esses 5 segmentos compõem 33 vértebras para a gente. Então, nós temos 33 ossinhos, um sobre o outro, que quando eu examino ele de frente, tem que estar retinho. Quando eu examino ele de lado, tem que aparecer essas curvas, ok? Então, em perfil, eu tenho que enxergar curvas que são fisiológicas do meu corpo. Quando eu visualizo de uma forma anterior ou posterior, uma vértebra tem que estar sobre a outra. E essas vértebras uma sobre a outra são quantas? São 33, que começam no seu pescoço e terminam lá no seu bumbum. Como que nós dividimos essa coluna, pessoal? Olha só. Nós temos a coluna cervical, nós temos a torácica, nós temos a lombar, nós temos a sacral e nós temos a coxígena. Acompanharam comigo aqui? Então, olha lá. Pescocinho cervical. Atrás do tórax, coluna torácica. Lá embaixo, onde o pessoal fala, ai, meus quartos estão doendo. Região lombar. Aí o sacro e o cóccix, que é aquele que eu falei para vocês, que se cair sentado, ai, 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 que sofrimento, né? Olha como que nós usamos a nomenclatura na coluna torácica, na coluna vertebral, tá? Então, a nossa região de coluna cervical, ela tem só 7 vértebras. E qual é a nomenclatura usada? Vai de C1, primeira vértebra cervical, C de cervical. 1 de primeira vértebra cervical. E vai, como eu tenho 7, vai até a C7, ok? Na região lombar, eu tenho de T1, primeira vértebra torácica, que está embaixo da C7, até a T12. Então, ó, aqui é C1, aqui é C7. Aqui é T1, aqui é T12. Aí eu tenho 5 vértebras lombares, vai de L1 até L5. Aí o sacro, que são 5, de 4 a 5 vértebras, de S1 a S5. E o cóccix, que são de 3 a 4 vértebras, que a gente chama de vértebras coxígenas. O sacro e o cóccix são formados por vértebras fundidas, tá? Elas estão calcificadas. Então, olha só. Quando eu visualizo a minha coluna vertebral em uma vista anterior, ó, de frente, eu vou enxergar isso aqui, ó. Uma vértebra em cima da outra, sem nenhuma curva. Quando eu examino ela de costas, a mesma coisa. Uma sobre a outra, sem fazer nenhuma curva. Mas quando eu coloco em um perfil, em uma vista lateral, uma curva, 2 curvas, 3 curvas, 4 curvas, ok? Essas curvas são fisiológicas. E olha elas aqui.
Minha coluna cervical, então, ela tem uma lordose natural dela. A coluna torácica, com essa curva aqui, tem uma cifose natural dela. A minha lombar tem uma lordose, que é igual à cervical, ó, uma lordose natural dela. E eu tenho uma cifose sacrococcígena, tá? Isso tem que ser assim. Se aumentar ou se diminuir, aí é onde eu tenho problemas na curvatura torácica, problemas na curvatura lombar, ou problemas em todas as curvaturas, ok? Depende de qual problema, né? Olha só para mostrar para vocês uma curva cervical normal, uma curva lombar normal, uma curva sacral normal e uma curva torácica normal e anormal, olha lá, tá bom? Depois a gente vai falar as nomenclaturas das patologias, ok? Só para vocês lembrarem, coluna cervical, 7 vértebras, lembra de C1 a C7. Coluna torácica, 12 vértebras, de T1 a T12. Coluna lombar, lombar eu tenho só 5 vértebras, de L1 a L5. Sacral são vértebras fundidas, de 4 a 5 vértebras que se fundiram, e a coccígena de 3 a 4 vértebras que se fundiram, tá bom? Essas são as curvaturas e as estruturas que nós temos. Então, aqui dá para ver direitinho, ó. Curvatura cervical, curvatura torácica, curvatura lombar e a curvatura sacrococcígena que está na região pélvica. E a minha vértebra cervical? Como que ela é? Como que eu classifico e como que eu visualizo as minhas vértebras do pescoço? Então, a minha coluna cervical, ela começa em C1 e vai até C7. A C1 é uma vértebra especial. Por quê? Olha ela aqui, ela tem um formato de um anelzinho, ó, tá? Essa aqui é a C1, essa aqui é a C1, ó. Primeira vértebra cervical, ela tem o formato de um anel, tá? Esse formato de um anel, por quê? Porque vai encaixar C2 nela. A C1 tem um nome próprio, que é o Atlas. Então, ela parece um anelzinho. Esse é o Atlas. A C2, ela tem um dentinho, é o Axis. Então, olha só o que acontece. O encaixe perfeito de C1 em C2. Por quê? Para poder realizar o movimento do pescoço, independente do movimento do resto da minha coluna. Então, eu consigo movimentar meu pescoço porque esse dentinho aqui, ó, encaixa neste buraquinho aqui, tá? Então, o que que acontece? C1 se chama Atlas, C2 se chama Axis. A C1 é a primeira vértebra cervical que permite o encaixe do Atlas nela. Encaixou. O que que eu consigo fazer? Rodar, tá? Eu consigo ter um movimento adequado para essa região. Muito bem. Como detalhes anatômicos, lembra que a costela tinha cabeça, colo, fóvea, tubérculo e corpo? Tá. O que que eu vou encontrar nas minhas vértebras? As minhas vértebras eu vou encontrar, olha só, primeira coisa, um buraco. O buraco é o forame vertebral, por onde vai passar minha medula espinal. Buraco. Dentinho na C2 se chama axis, processo odontoide, tá? Então, a C2 inteira é o meu axis. O dente dela, esse negocinho de número 8 aqui, é o dente do axis ou o processo odontoide. A C1 é o Atlas, a C2 é o axis. A C2 tem o processo odontoide. Todas as vértebras, desde o pescoço até a região lombar, tem um buraco, que é esse forame lombar, forame vertebral. Todas as vértebras, desde o pescoço até a lombar, tem o processo transverso, que são esses biquinhos laterais. Todas as vértebras até a lombar tem o corpo vertebral. Todas as vértebras até a minha lombar tem essa porçãozinha posterior aqui, ó, esse biquinho aqui, ó, que a gente chama de forame, de processo espinhoso, tá? Então, olha só, o que que todas as vértebras têm? Tem um corpo, tem um forame vertebral, tem processo transverso, que são os dois biquinhos laterais aqui, ó, aqui e aqui, tá? Ó, todas têm, tá vendo? Ó, número 1 aqui, todas têm, ó, aqui vai ser número 1, aqui também. Todas têm processo transverso. E todas têm esse biquinho posterior, ó,
que vai até lá embaixo na lombar, que é o processo espinhoso, ok? Todas têm. O que eu encontro só na cervical? Só na cervical eu tenho o processo odontoide, que é só na C2. Tenho o forame do processo transverso, que em todas as vértebras cervicais eu vou encontrar, tá? Vou encontrar em todas as vértebras o processo articular superior e o processo articular inferior, ok? Vamos lá. Olha só. Aqui já é uma vértebra torácica. Torácica de T1 até 12, até T12. Ela tem corpo, já é maior, tá vendo? Ó como o buraco também parece menorzinho. É só para guardar a minha medula espinal, tá? Todas as vértebras têm um corpo, tem processo transverso, as lateraisinhas aqui são os processos transversos, tem o processo espinhoso, que é posterior, é atrás, tá? Tem, agora vamos encontrar, pedículo, que é o bracinho entre o corpo e o processo transverso, ó, o pedículo. E inferiormente aqui tem uma incisura vertebral, ó, esse uzinho de cabeça para baixo. Então, processo transverso, processo espinhoso, o buraco tá passando aqui, ó, forame vertebral, corpo e o uzinho de cabeça para baixo. Eu vou encontrar aqui e vou chamar de incisura vertebral. Só tem na torácica a fóvea costal, que é para encaixar sua costela, tá? Mas processo articular superior e processo articular inferior, em todas as vértebras tem. Olha aqui a coluna, a vértebra torácica com o corpo, a fóvea para o encaixe da costela, processo articular superior, processo articular inferior, processo espinhoso que é atrás, e aqui atrás, ó, vai passar um buraco. Esse buraco é o forame vertebral. Olha quando a coluna torácica pode ter um problema. Olha essa curvatura incorreta. Lembra que quando eu olho de costas ou de frente, a coluna tem que estar retinha? Opa, deixa eu voltar aqui. Olha como tá torta. Isso aqui a gente tem um nome, é uma patologia chamada escoliose, tá? Escoliose é uma coisa muito comum. Quase todos nós temos. Muito leve. Quando fica assim, tá? Já é um caso de quê? É um caso patológico. E a vértebra lombar? O que a vértebra lombar tem? A minha vértebra lombar, ó, primeiro que a coluna lombar tá aqui, certo? Lembraram dela? Só vai de L1 até L5. Muito bem. A coluna lombar são as maiores vértebras que nós temos. E as vértebras lombares, ela tem um corpo, ela tem um processo articular superior, um processo articular inferior, um processo espinhoso, um forame vertebral, tá? Que vai, né, passar a sua medula espinal. Tem o pedículo e tem a incisura vertebral. Olha lá, corpo da vértebra, pedículo, aqui vai estar a incisura, ó. Esse buraco que está passando aqui é o forame vertebral, onde está passando a sua medula espinal. Processo espinhoso aqui, aí eu tenho o processo articular superior e o processo articular inferior dessa vértebra. Esse é o superior dessa, o inferior dessa, ok? E o que nós temos no sacro? Nossa coluna sacral. A coluna sacral, ó, tem uma curvatura. Essa curvatura, né, ela é uma curvatura normal. Se ela aumentar ou diminuir, já vai ficar difícil de você sentar, eu vou ter problemas patológicos, tá? Mas, normalmente, o que nós temos no sacro? Olha como o sacro está. Ele é articulado com os ossos do quadril, forma essa porção posterior aqui. Esses buraquinhos do sacro nós chamamos de forame sacral. Aí nós temos aqui o promontório sacral, asa sacral, tá? Chegou aqui no finalzinho, ó, tá vendo? Esses aqui são todos forames sacrais. Promontório, asa sacral. Aí dá pra ver o corpinho, né? Ó, corpo desse sacro, corpo desse, corpo desse, corpo desse, ok? Na porção posterior, olha o que nós temos. A espinha sacral e o hiato sacral. Deixa eu ver se eu tenho mais uma imagem aqui. Tem, olha só. A parte superior, promontório sacral. Aqui você tem a porção inferior, então você tem o corpo das vértebras, ó. Essas são as linhas transversais. Forame sacral, espinha ou crista sacral e o hiato sacral. Perfeito.
por hoje, por agora, por esse momento, nós temos essas estruturas. Depois nós vamos falar das patologias de curvatura, né, e como que nós vamos visualizar isso de uma forma adequada, tá? Então, por enquanto, o que nós precisamos saber são as nomenclaturas. Primeiro, onde começa, onde termina a cervical, onde começa, onde termina o tórax, onde começa, onde termina a região lombar, sacro e cóccix. E vamos separar o que são detalhes só da cervical, só da torácica e o que tem em todas. O que é sacro e o que ele tem, tá bom? Bons estudos para vocês e nós nos vemos daqui a pouquinho. Um beijo, se cuidem, porque o negócio tá punk!